Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai finalizar aqui a nossa tela de lista de cursos criando um pipe para poder mostrar um ícone para cada categoria de curso. Aqui na nossa tela, a gente tem duas colunas por enquanto, uma é com o nome do curso, a outra é com a categoria. A gente tem apenas um curso aqui que é para testes até a gente criar aí o nosso endpoint, nossa API no Spring. E eu quero utilizar aqui um novo componente do Angular Material, que é o ícone, que é só para a gente poder utilizar na nossa aplicação mesmo, né? Então, eu quero, além de mostrar a categoria do curso, eu quero também mostrar um ícone. E no caso, por padrão, quando a gente instala, né, o Angular Material, ele também já utiliza os ícones do próprio Material Design. Se você quiser, existem outros ícones também que estão disponíveis e tem também um registro de ícone que você pode utilizar caso você vá utilizar ícones de terceiros. Uma coisa legal dos ícones que tem no Material Design é que são ícones que não têm a parte de copyright. Quando a gente desenvolve uma aplicação, a gente sempre tem que ter muito cuidado com os ícones que a gente vai utilizar para não infringir nenhum copyright. Como, por exemplo, se você tem um ícone de export para Excel e você tem um ícone de Excel, aquele ícone é propriedade da Microsoft. Então, para você poder fazer o uso daquele ícone na sua aplicação, você precisa pagar, né, para ter os direitos legais do uso daquele ícone. E o legal dos ícones do Material Design é que tem muita coisa genérica que você pode utilizar. Aqui na própria página dos ícones, a gente tem também a biblioteca e tem aí, ó, diversos ícones para a gente poder utilizar. Então, são ícones que são bem comuns na aplicação, né? Então, a gente pode escolher e é o que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje. Então, para a gente poder fazer aqui o uso, novamente, a gente vai vir aqui, vai importar o nosso módulo, vai voltar aqui no nosso App Material Module, vai colar, vai copiar o nome do módulo e vai colocar nos exports. E aqui eu vou pedir para organizar, para deixar tudo em ordem alfabética. E pronto, a gente pode começar a utilizar o ícone, né? Agora, para poder utilizar o ícone, deixa eu fechar aqui a maioria desses componentes, a gente vai voltar aqui e vai poder escolher aonde é que a gente quer utilizar esse ícone, que eu vou querer utilizar logo aqui depois do nome da categoria do curso. Então, antes de fechar a tag TD aqui da coluna, eu vou querer colocar o ícone aqui. Então, para fazer o teste, vou vir aqui em exemplos e vou pegar esse ícone aqui mesmo, que é só para a gente poder ver se está tudo ok, né? Então, vou colar aqui e a gente vai colocar um ngServe. Compilou com sucesso, a gente vai voltar no browser agora. Deixa eu tirar esse delay aqui para a gente poder ver a informação logo, né? Então, tirando o delay, aí sim, a gente já tem aqui o ícone de front-end, né? Que é essa casa. Agora que a gente viu que funciona, a gente pode realmente colocar aqui a nossa informação. Só que qual que é a ideia aqui para esse ícone? Ou até mesmo, né, você não precisaria mostrar o texto e mostrar apenas o ícone. É que, dependendo da categoria, a gente vai mostrar um ícone diferente. Para fazer isso, a gente poderia colocar tudo aqui no nosso HTML, mas existe um tipo especial de uma classe no Angular que se chama pipe, que justamente transforma valores. Então, dado um valor, eu vou ter uma lógica e eu vou retornar esse valor transformado. Então, a gente vai parar aqui com Ctrl C, vou dar um clear e a gente vai criar um pipe. Esse pipe eu vou criar dentro desse módulo compartilhado, porque afinal outros módulos podem querer utilizar esse pipe também, apesar que esse pipe de categoria é um pouco mais específico para a categoria aqui desse curso. Mas enfim, a gente vai criar aqui dentro do compartilhado. Então, ng para gerar e vou colocar aqui o pipe. Esse pipe eu vou gerar dentro do módulo shared
E eu também vou colocar aqui, e eu também vou gerar esse pipe dentro de um diretório chamado pipes. E aqui o nome do meu pipe vai ser um pipe de categoria. Vou gerar então esse pipe. Aqui, olha, acabou gerando pipes e acabou gerando também a categoria do pipe. Então, olhando para essa classe, né, que a gente tem aqui, esse tipo novo que nós temos aqui no Angular, é uma classe que está implementando uma interface do Angular que se chama Pipe Transform. Esse Pipe Transform, ele tem apenas um método, que é o transform, e aqui nós temos o valor e também podemos passar argumentos adicionais. E retorna aqui um tipo desconhecido. Geralmente, os pipes, eles são os tipos mais fáceis que a gente tem na hora de escrever testes unitários, porque são funções que são bem diretas. Eu recebo um valor, faço uma lógica e retorno outro valor, que é justamente o que nós vamos fazer aqui. Só que o valor que nós vamos receber é uma string, né, que é a categoria que a gente vai utilizar. E o que nós vamos retornar aqui também vai ser uma string. Então, a partir do momento que a gente muda o retorno, já dá um erro de compilação. Aqui eu vou retornar um switch case. Então, se o valor, você também pode fazer com if else, tanto faz, né? Se o valor for front-end, a gente vai retornar. Aqui nessa biblioteca tem um ícone chamado code. Então, como é abre e fecha colchetes, que lembra um pouquinho de HTML, eu vou retornar esse código code. E aqui eu vou fazer já o return. Caso seja, por exemplo, back-end, eu vou deixar esses dois por enquanto, depois a gente pode também mudar isso e colocar mais categorias também. Tem um outro ícone na biblioteca que se chama computer, que é apenas um ícone de computador. E caso seja o padrão, a gente vai retornar o code mesmo, né? Você pode colocar qualquer outro ícone, mas por padrão eu vou colocar o code. Aqui também a gente não vai precisar desses outros argumentos, então só para deixar o meu código limpo, eu vou remover aquilo lá. Esse pipe, por padrão, ele está visível apenas dentro do módulo shared. A gente também vai precisar vir aqui e vai colocar ele no exports também, porque a gente vai querer utilizar ele lá no nosso módulo de cursos. Então, vou aqui colocar ele no exports. Como o módulo de cursos já está importando esse módulo, a gente consegue utilizar esse pipe também. E como é que a gente utiliza esse pipe? Nós temos aqui o nome do pipe, então eu vou copiar. E aqui, no lugar de ser esse ícone de home, na verdade, a gente vai utilizar a categoria do curso, e aqui a gente vai utilizar o pipe, ou seja, é a barra em pé, e o nome do nosso pipe, que é o pipe de categoria. E aqui o label, você também pode colocar categoria do curso. E a gente vai testar isso agora com o ngserve para ver se está funcionando. Compilou com sucesso, a gente vai voltar aqui no nosso CRUD e vai fazer o refresh. E pronto, a gente tem aqui também a nossa categoria de curso funcionando. Esse ícone aqui, ele não está alinhado de forma correta, mas quando a gente for criar depois aqui a terceira coluna com os botões, a gente vai acertar o CSS desses ícones. Mas por enquanto eu vou deixar assim para a gente continuar com o desenvolvimento da nossa tela. A parte de listar cursos no Angular está praticamente pronta. A gente já tem o nosso componente, a gente já tem a tabela, né, que é o Material Table. Nós já temos o serviço, que está pronto para se conectar com a nossa API de back-end. A gente não tem ainda os ícones de ações aqui, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. E o que está faltando agora mesmo é a gente ter a nossa fonte de dados, né, a nossa API, que aí é que vai entrar a parte do Spring com Java, que a gente vai começar a criar na próxima aula. Bem, por hoje é só. Lembrando que todo o código-fonte está no GitHub. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!